reclamando em casa que não tinha os slides, eu não sei. Já? Tá. Acerca do protesto de títulos. Essas duas, eu peguei duas aqui do Piauí para vocês. Deixa eu ver onde que tá a outra. Ah, tá aqui. É a 5 e a 6. Eu sempre repito essas porque eu acho importante frisar algumas coisas dessas duas aqui que são muito legais. Acerca do protesto de títulos cambiais, nota promissória e letra de câmbio. Cambiariformes, as outras. Assinale a opção correta. Não é necessário o protesto para se promover a execução do aceitante da letra de câmbio ou do emitente da nota promissória, bem como dos seus respectivos avalistas. Correto. Não é um protesto necessário, porque eles já reconheceram ali, né, a dívida. Os protestos por falta de aceite e por falta de devolução não têm a mesma função probatória. Tem, que é o descumprimento, né, da obrigação. É permitido tirar o protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. Dispositivo expresso da 9492 não dá, não pode. E eu gostaria de, eu não sei se o professor comentou ontem lá em empresarial, mas eu vou reforçar o seguinte. Quanto à estrutura dos títulos de crédito, eles são divididos em promessa de pagamento e ordem de pagamento. Promessa de pagamento, o próprio devedor emite o título se comprometendo a pagar. É como se fosse uma confissão de dívida. Nesses títulos que são promessa de pagamento, a gente nem existe a figura de aceite. Porque quem é que vai aceitar? Se eu mesmo já estou dizendo que eu vou pagar. Né? Eu estou assumindo essa obrigação. É o caso da nota promissória. Nota promissória, né? É uma promessa de pagamento. Cédula de crédito bancário é uma promessa de pagamento. Eu estou dizendo que eu vou pagar. Quando a gente vai lá para a ordem de pagamento, a gente vai ter a figura do aceite em regra. A ordem de pagamento é: eu estou emitindo título e estou falando para você pagar para fulano. Esse fulano pode ser eu mesmo, né? Então, eu, emitente, às vezes chamado de sacador, estou sacando, emitindo um título e expedindo uma ordem ao sacado para que o sacado pague uma quantia a terceiro ou a mim mesmo. Isso é uma ordem de pagamento. Como regra, a ordem de pagamento, a letra de câmbio, a duplicata, são ordens de pagamento, que elas são emitidas pelo sacador. Em regra, essas figuras de ordem de pagamento, existe a figura do aceite. Porque como você está mandando alguém pagar, essa pessoa aceita ou não pagar. Só que na dinâmica dos títulos de crédito, esse aceite nem sempre é da mesma forma. Lá na letra de câmbio, pela Convenção Uniforme de Genebra, a Lei Uniforme de Genebra, a LUG, né? O sacado que não aceitar a letra de câmbio jamais teve qualquer obrigação. Você é louco? Eu não vou pagar. Né? Quem que você acha que é para mandar eu pagar algo para alguém? Ou para ti mesmo? Então, se ele não aceitar, não existe obrigação nenhuma para ele. Então, o aceite é fundamental para que o sacado seja cobrado numa letra de câmbio. Por isso que eu não posso protestar ele por falta de pagamento se ele não aceitou. Não tem nada a ver, esse louco tá me mandando pagar. Diferente lá na duplicata, em que o aceite é obrigatório. Mesmo se ele não aceitar expressamente, ele está obrigado ao pagamento. Salvo as causas de recusa do aceite expresso que estão lá na lei da duplicata. Nota promissária? Pois é, cuidem esse detalhe. O colega falou quando ele assina a nota fiscal.
nota fiscal não é aceite, nem o comprovante de entrega de mercadoria. Por isso que, quando a gente vai lá no artigo 15 da lei da duplicata, vai dizer, se para executar uma duplicata, ou ele aceitou, e eu apresento só a duplicata propriamente, ou se ele não aceitou, eu vou precisar protestar, eu vou precisar juntar o comprovante de entrega de mercadoria, que ele assinou isso daí dizendo que recebeu a mercadoria, e ele não pode ter recusado o aceite por uma daquelas causas de recusa. Né? Então, assim, a dinâmica do aceite na letra de câmbio e na duplicata é diferente. Se aqui dissesse, é permitido tirar o protesto por falta de pagamento de duplicata contra o sacado não aceitante, seria possível. Porque o sacado está obrigado a pagar ainda que ele não aceitou. Pois não. Não. Exatamente. Quando é possível, a pergunta do colega, se é possível protestar por falta de aceite depois do vencimento. Não. Aí, aí vamos lá. Aí o cheque. O cheque é todo diferentão. Né? O cheque sempre é uma exceção de tudo. O cheque, ele é uma ordem de pagamento. Eu, emitente, ordeno que você, banco, pague para fulano. Mas o devedor sou eu, não o banco. E não tem figura de aceite. O banco não vai aceitar ou não. Né? Então, por mais que o cheque seja uma ordem de pagamento, no caso do cheque, é o emitente que é o devedor principal. E não existe a figura de aceite, porque o banco, né, não vai operar o aceite ou não. Então, aqui está expresso lá na 9492, não estava, foi acrescentado, né, faz uns 10 anos aí que foi acrescentado isso, justamente porque o pessoal emitia a letra de câmbio à torta e direito e protestava por falta de pagamento, título frio. Né? Aí foi previsto que não. Se ele não aceitou, nunca nasceu uma obrigação para ele, então não pode ser cobrado por isso. Então, por isso é que está errado isso daqui. O não exercício é. Peraí, deixa eu só lembrar o que a gente já viu aqui. Então tá. A gente já viu que era correto. Né? O não exercício da faculdade de protestar duplicata por falta de aceite ou de devolução elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento. Não. Né? Lá na duplicata, o aceite nem é obrigatório. Ele é obrigatório, mas não é necessariamente expresso. Né? Então eu não preciso protestar por falta de aceite. Eu posso protestar diretamente por falta de pagamento. O protesto por falta de aceite aperfeiçoa o título. Não necessariamente. Mas não vincula o não aceitante. Às vezes sim. Então esse daqui está incorreto também.